Subi numa pedra e gritei: "Aí, Gregor, vou descobrir o tesouro que você escondeu aqui embaixo, seu milionário disfarçado." Pulei com a pose do tio Patinhas, bati a cabeça no chão e foi aí que eu vi a melodia. Bim! Hoje a gente vai conhecer a história do livro Feliz Ano Velho, escrito por Marcelo Rubens Paiva. O ano é 1979. Marcelo Rubens Paiva, um garotão cursando engenharia agrônoma na Unicamp, está se divertindo com os amigos em uma chácara. Ele já está cursando a faculdade há algum tempo e adora aproveitar a vida, bebendo uma cerveja e tocando violão. Mas Marcelo Rubens Paiva caiu naquele velho conto, os 5 minutos de bobeira. Ele pulou na famigerada pose do tio Patinhas, mas caiu num laguinho de meio metro, algo assim. Marcelo Rubens Paiva ficou tetraplégico. E é essa história que ele vai contar nesse livro, Feliz Ano Velho. É um livro autobiográfico, em que ele vai contar sobre os primeiros meses após o acidente dele, toda a sua recuperação, o tempo que ele fica no hospital, até o momento em que ele consegue ficar sobre uma cadeira de rodas. E assim, esse livro na verdade foi uma recomendação da minha irmã. Ela leu um tempo atrás e curtiu pra caramba, e eu não conhecia Marcelo Rubens Paiva, como eu tenho certeza que você também não conhece Marcelo Rubens Paiva. Ele é um escritor brasileiro muito bom, por esse tom autobiográfico, por esse tom de contar a história. Fiquei surpreso que eu me encantei pela escrita dele, eu fiquei assim, caracas. Ele foi a juventude dos anos 70 e 80. Ele foi o cara que cresceu durante a ditadura militar aqui no Brasil. Ele foi o cara que a gente para e pensa, caracas, mano, a juventude desse cara era uma coisa que eu queria participar, assim, de tocar violão, de estar na faculdade com a galera, de ter as amigas, de ter os amigos, ir pra praia, surfar, voltar de carona, nessa aventura, assim, sem saber muito bem o que vai acontecer amanhã. Mas mesmo assim querendo descobrir. É uma juventude que eu vejo que nos anos 70, nos anos 80, eles estavam descobrindo muita coisa. O Brasil estava em um momento de transição também, e junto disso eles estavam num momento de transição também. É uma juventude que já não é mais aquela juventude tão certinha de alguns anos antes, também não é aquela juventude tão extremamente rebelde que teve durante um tempo, mas é uma juventude que estava descobrindo novas coisas, estava fazendo, estava criando o mundo que chegou pra gente. Tem uma série muito boa que eu assisti alguns episódios só, do National Geographic, que eles falam que os anos 80, a década que nos criou, porque muitas das coisas que a gente tem hoje em dia é herança dos anos 80. E eu fiquei muito surpreso, assim, pela maneira como ele contou a vida dele, sobre a família dele, sobre a maneira como ele estava vendo ali naquela hora, sobre o acidente dele, sobre a condição em que ele estava se encontrando. Por isso que eu considerei o livro como um nascimento de uma nova pessoa. Um novo Marcelo nasceu ali, um novo mundo se abriu aos olhos dele, e ajuda a gente a perceber isso também. Porque a gente não tá muito ligado como que é o dia a dia, quais são as dificuldades de uma pessoa com deficiência, ou mesmo que tem algum problema mental, algum problema físico, porque a gente não convive com isso, não tem essa ideia de que, caracas, uma cadeira de rodas não passa por essa porta, entendeu? Uma cadeira de rodas, pra uma pessoa viver num apartamento em que o banheiro é minúsculo, ela não pode ter uma cadeira de rodas, isso é uma limitação. E você não tem essa noção até o momento em que você lê uma coisa dessas, ou que você vê uma pessoa nessa situação. E então por isso que o Marcelo Rubens Paiva, ele não tinha essa noção. E no livro ele vai conhecendo tudo isso, ele vai conhecendo essas limitações. É lógico que ele fica frustrado pra caramba com o que aconteceu, porque foi um erro momentâneo, assim, foi uma coisa sem controle, como eu falei, 5 minutos de bobeira em que ele pula sem pensar, e que mudaram toda a vida dele, mudaram toda a maneira dele ver o mundo, a maneira dele pensar.
é muito interessante, porque o Brasil passava por uma época de ditadura militar. De 64 até 1980, o Brasil viveu um grande período de repressão cultural, de repressão à informação, à liberdade. O pai dele foi preso pela ditadura, pelo governo militar, foi torturado e foi morto. O pai dele desapareceu durante a ditadura. E o regime militar nunca deu notícias, nunca deu respostas para a família Rubens Paiva sobre o que aconteceu com o pai dele. Então eu acho assim, que se você acha que não aconteceu nada na ditadura, se você acredita que ela só punia quem era baderneiro, quem era comunista e que tinha que morrer mesmo, cara, leia Marcelo Rubens Paiva, leia o que ele fala sobre a angústia de você ficar sem saber pra onde foi seu pai. Invadem a sua casa, prendem ele, levam a sua mãe e só a sua mãe volta. E você não sabe se ele tá morto, você não sabe se ele tá vivo, se ele tá exilado, se ele tá... onde ele tá enterrado, onde tá o corpo dele. Então eu recomendo, se você é desses que acredita que a ditadura nunca existiu, que os militares deviam voltar, leia Marcelo Rubens Paiva. Descubra como que é essa angústia de não saber o que aconteceu com seus familiares. E eu achei muito interessante o Feliz Ano Velho, porque ele vai contar essa experiência, algumas partes da juventude dele, antes do acidente, e ao mesmo tempo vai contar sobre o desenvolvimento dele no hospital, na hora que ele chega. Ele fraturou a quinta cervical. Na verdade ele não chegou a fraturar. Ele lesionou, amassou a quinta vértebra cervical e ela tinha que se recuperar, né? Ele não chegou a fraturar. Mas aí depois ele começa a recuperação, ele tem que usar um colete. E ele conta que ele não podia sair do hospital, ele só podia olhar pra cima. Ele podia levemente mexer o pescoço, assim, mas muito pouco, porque era tudo controlado nessa recuperação. E ele vai contar de que um cara que na verdade sempre foi muito vaidoso, sempre tava lá com a juventude ali da faculdade e tal, sempre ia pra praia, tava sempre curtindo. De repente ele tava lá careca, inchado e com todos os aparelhos, sangue, ele não conseguia ir no banheiro. Então assim, você percebe essa mudança. E você percebe esse crescimento dele também, porque a partir disso ele começa a pensar em outras coisas além dessa vaidade, dessa aparência, sabe? Hoje eu vejo ele como uma pessoa que tá envolvida nessa questão social das pessoas com deficiência, né? De busca por melhores condições de transporte, de viver em sociedade para essas pessoas com deficiência. Ele é um ativista dessa área. Se eu não me engano, ele participou da abertura ou do fechamento das Paralimpíadas lá no Rio de Janeiro. E eu acho isso super interessante, porque ele é uma figura de destaque nessa área, que faz essa ponte entre as pessoas que têm a deficiência e as pessoas que não têm deficiência. E ele faz essa ponte muito bem, sabe? Ele faz essa conexão. Então no livro você consegue se colocar na pele dele. Realmente vale a pena a leitura pelas memórias dele, por essa nova abertura de olhar, porque realmente a gente não tem noção, caramba, as pessoas com deficiência elas vivem entre nós e mesmo assim a gente acaba rejeitando que elas precisam de condições especiais para estar ali, uma rampa, que seja. É uma coisa que acaba se tornando tão simples, mas que muda a vida de uma pessoa com deficiência em 100%. Para que ocorra uma inclusão social dessa pessoa, sabe? Esse é um comentário rápido sobre o Feliz Ano Velho. Eu recomendo bastante a leitura, porque é uma escrita muito leve, é uma escrita que conversa com o leitor, sabe? Não é aquela coisa que você só recebe, não, ele te faz pensar por meio da crítica, então você vai rir bastante, porque por meio da crítica ele vai estar mostrando que, caracas, realmente isso é verdade. Você fica tipo, putz, não é que ele tem razão? Você já leu Marcelo Rubens Paiva? Deixa aí nos comentários também o que você achou do Feliz Ano Velho. Recomende outros livros também, tentando trazer essa pegada um pouco mais de resenha, um pouco mais de comentários, assim. As minhas resenhas, elas são um pouquinho diferentes, mas se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar seus comentários aí e o seu joinha. É muito importante que você se inscreva, deixe o seu joinha e procure a página no Facebook, facebook.com/canal UlissesMRF. Beleza? Se inscreva e até a próxima.